Pro lado do clássico, Cláudio Rezende, como está a preparação do Atlético? Como está a preparação do Galão da Massa? O que vem pela frente? O Atlético, o Galo quer o heptacampeonato, Rezendão, um abraço. Boa tarde, Cláudio. Alô, Thiago, um abraço, boa tarde a você, boa tarde a todos. É a reta final de preparação do Galo já para esse duelo, a finalíssima do Campeonato Mineiro. E é uma semana que o novo técnico, Eduardo Barba Domingues, está aproveitando bastante, né, Thiago? Tempo que ele não teve antes da estreia, que foi no jogo contra o América na semifinal do último domingo. Ele ainda vai ter mais duas atividades, amanhã e sábado, quando efetivamente o treinador vai definir a escalação do Atlético para o jogo de domingo. O jogo domingo, é bom lembrarmos, né, Thiago? Domingo resolve tudo. Qualquer empate, decisão nos pênaltis. E o Galo, para ser campeão mineiro, ele vai ser campeão invicto. Porque até aqui está invicto na competição. Então pode vir o heptacampeonato e um título invicto do estadual. E eu falava em manchete, Thiago, que tem o grupo praticamente completo. O elenco praticamente completo. Com a liberação do Lianco essa semana. Hoje quem foi liberado foi o meia Izep. Izep estava com uma lesão muscular. Só está no DM hoje, no departamento médico do Galo, Alexander. O Alexander que sofreu aquele problema no joelho, né, no jogo contra o Pouso Alegre e ainda está em tratamento. O restante do elenco, ele tem todo mundo à disposição e ele leva ainda dúvida no ataque. Porque o último jogo foi o Renier, né, Thiago? Foi uma surpresa ali ao lado do Hulk. E o treinador já deixou claro que ele quer colocar alguém perto do Hulk para formar uma dupla de ataque, como fazia Hulk e Paulinho no Galo, na época ali com o Milito, né? Uma dupla que fez sucesso pelo Atlético, inclusive os dois sendo artilheiros ao mesmo tempo. Agora, por enquanto, Thiago, ele não cravou, né? Que se vai ser o Renier, se vai poder colocar outro jogador por ali. Cassierra, será que essa semana convence o treinador que pode ser titular do time? É a principal interrogação nesse time aí do Barba para o jogo de domingo, para ser campeão invicto mineiro, Thiago. Qual seria a melhor solução, hein, Nath Fiuza? Pois é, Thiago, eu acho que a gente tem um impasse que é o que é o melhor para esse jogo específico da final, considerando que o Eduardo Domingues ainda não teve tanto tempo assim para treinar. Uma semana cheia no futebol brasileiro acaba sendo muita coisa, porque são momentos ali quase que raríssimos ao longo da temporada, mas para quem está chegando é quase nada. Então, ele vai pro domingo manter o que ele considera ideal para o time, independentemente do fato de ser uma final, ou ele vai privilegiar aqueles atletas que estiverem melhor ali, que já vem decidindo, que já vem jogando bem. Por que eu falo nisso? Porque talvez se você for pensar a configuração de uma dupla de ataque, o Renier tem essa capacidade de fazer, ainda que tenha que evoluir, ainda tenha que melhor se adaptar, mas é um cara com características mais de aproximação, de jogar por trás de um atacante. O Dudu joga mais aberto. Para o Dudu jogar mais aberto, você precisa ter alguém, a figura mais centralizada, mas é importante você ter também alguém do outro lado, né? Para o time não ficar desequilibrado. Aí você já não é mais uma dupla, e talvez funcione melhor como um trio. Então o que ele vai privilegiar para domingo, né? É de fato encaixar o sistema que ele considera melhor para domingo e para sequência, ou se ele vai falar, não, vou com os mais decisivos, os que já vinham jogando, porque esse negócio vale título, é minha primeira disputa, eu acabei de chegar, é um jogo que vai me dar moral, que vai me dar tranquilidade. Jogador por jogador, hoje eu confio mais no Dudu, porque ele já mostrou mais pelo Atlético, é quem vem conseguindo ser mais regular desde a temporada passada. Mas eu acho que o Renier tem capacidade de ser esse cara que se aproxima, que se movimenta do Hulk, que serve o Hulk, que ataca o espaço, que quebra uma linha, que se conecta com um atacante da qualidade que o Hulk tem. Ô, Ali Oliveira, tanto o Renier quanto o Cassierra, a se considerar que o Renier já tá aqui há quase um ano, ainda não mostraram assim aquela segura. Pode colocar esse aí que tá resolvido. O Renier teve até um bom início de temporada, teve uma minutagem maior, né? E aí conseguiu até, assim, viver alguns poucos bons momentos, né? O Cassierra praticamente não vinha jogando, né? Depois da sua contratação, o antigo treinador não gostava muito, enfim, não era muito utilizado. Eu acho que tem uma diferença aí pro jogo contra o América, o Thiagão, que contra o Coelhão, o Atlético era protagonista no jogo, né? Ia atacar, ia tomar as iniciativas, né? Ia ficar mais com a bola. Acho
que contra o Cruzeiro, talvez ele pense diferente. E aí ele precisa de um jogador de velocidade no ataque, né? E aí não seria o Renier. O Renier, eu acho que ele é bom para ajudar a construir, porque ele tem um bom passe, ele toma decisões mais inteligentes, ele tem um raciocínio mais próximo do que tem o Hulk. E eu acho que como o Cruzeiro pode querer ficar mais com a bola, né? E aí eu acho que o Atlético pode fazer opção por pelo menos um jogador de velocidade no ataque, né? Para puxar o contra-ataque, para tentar explorar ali as descidas do Cruzeiro e tal. E aí talvez o Dudu ganhe essa oportunidade. Acho que também tem um aspecto emocional aí, né? O Dudu contra o Cruzeiro, acho que tem uma motivação maior, imagino, né? Então, acho que seria a minha opção e pode ser que seja dele também. Ele tá conhecendo, né? Essa semana aí ele tá tirando ali as conclusões e tal, e eu acho que nem ele tem certeza absoluta do que é o melhor. Mas eu entendo que até para ter esse cara de velocidade, o Dudu seria importante, viu? Olha, já o Cláudio Rezende vai. Cláudio! Vamos lá, Thiago. Agora faltam 2 treinamentos e uma definição aí pro técnico também. Se ele vai relacionar o Lianco, né? Porque o Lianco não joga desde o início de outubro, Thiago. Se dependesse do zagueiro, ele já estaria de volta há algum tempo, né? Tiveram que segurar o Lianco, a ansiedade dele, né? E como é um clássico e ele respira muito clássico, o Lianco tá querendo ir pro jogo, pelo menos para ficar com uma opção no banco de reservas. Aí vai ter essa conversa com o treinador, com a comissão técnica, para definição até amanhã, sábado, se o Lianco pelo menos fica com opção no banco de reservas. É bom lembrarmos, né, que no último jogo o Alonso foi titular, ao lado do Juan, e ele ficou com a opção do Vitor Hugo e do Ivan Roman no banco de reservas. O Thiago, o Atlético acaba de divulgar a sua camisa branca, que agora está à venda também, a camisa número 2. Já estão à venda nas lojas do Galo. Tem o Lianco lá, o Ale gosta, né? Como muito modelo. Maravilhoso. O Lianco tá lá. Ó. E também tem o Lianco com a camisa do Atlético, o futebol feminino também, né? O Atlético colocando lá a camisa. Ou seja, a camisa está sendo vendida, Thiago, a camisa branca, que foi a que o Galo classificou, né? Contra o América no último domingo, Thiago. Muito obrigado pela lembrança, mas ficou bem bonita a camisa. Foi, né? Ficou bonita. Cláudio. Meio-dia 53. Do lado do Galo, boas notícias, né? Porque o técnico Barba Domingues teve essa semana para trabalhar o time e nesses 2 últimos treinamentos, sexta e sábado, ele vai definir a escalação. Ele está conhecendo mais o time, né, os atletas nesses treinamentos, porque antes do duelo contra o América, que foi a estreia dele, não teve tempo para trabalhar quase nada. Aí veio a estreia, a classificação nos pênaltis e essa semana aí para trabalhar o time. Boas notícias que eu digo, porque o Lianco foi liberado no início da semana, já está treinando com o restante do grupo e hoje teve mais uma liberação. Quem está no YouTube da Itatiaia, a gente vai trazer a informação do Departamento Médico do Atlético liberando o Izep. O Izep é o meio-campista, né? Revelado na base do Galo, teve uma lesão na parte anterior da coxa direita e está liberado também. Neste momento, o Galo tem no Departamento Médico, Cirilo e Edu, apenas o Alexander. Só o volante Alexander que teve a lesão no joelho no jogo contra o Pouso Alegre. E vai ter que ficar um tempinho aí, um pouco mais em tratamento, não precisou de cirurgia, mas é uma lesão chata, complicada aí do Alexander. Fora ele, todo mundo disponível para essa semana. E o técnico atleticano, Cirilo, foi manchete do programa, ele quer a solidez defensiva, que o Galo conseguiu no clássico contra o América. Porque se não leva gol, é um bom passo para um jogo, né, que é único. A final única é do domingo. Se não leva gol, fica mais perto do título. E o Galo tem números ruins, né, Cirilo? Fora o último jogo que teve o Barba Domingues no comando da equipe, o Atlético tem 14 jogos nessa temporada e o time sofreu 17 gols. Então é mais de um gol por jogo. O ataque fez 23, fez mais do que sofreu, mas muitos empates do Atlético esse ano, né? E vem sendo aí um calcanhar de Aquiles do time, né? Empata demais na temporada e é por conta de muitos gols sofridos. Então, o Barba Domingues está dando essa ênfase aí na defesa, no sistema defensivo, para que os zagueiros não fiquem expostos. E aí tem a marcação de todo mundo, né? Desde o ataque, meio de campo e defesa. E ele vai levando aí
o setor do ataque do Atlético como principal interrogação, Cirilo, porque no último jogo ele surpreendeu colocando o Renier para jogar, citou Renier e Cassierra na entrevista pós-jogo, mas a gente não pode descartar um Atlético um pouquinho diferente também com o treinador no fim de semana, até pelo que disse o Edu Panzer, né? Contra o América, o Atlético ia propor o jogo. Contra o Cruzeiro, pode ser que ele tenha uma estratégia diferente, né, Cirilo? Então, vamos ver o que ele pensa, mas tem o grupo inteiro à disposição. É bom destacarmos que uma definição a ser feita é se o Lianco vai ser relacionado ou não, porque o Lianco, se dependesse dele, já tinha voltado há muito tempo, né? Tiveram que segurar já estava jogando já. Exatamente. E é um jogador importante no grupo, Cirilo. Então, se ele vai ser relacionado para pelo menos ficar como opção no banco, é bom lembrarmos, né, que apesar de ele ter sido liberado, não joga desde outubro. É uma lesão complicada, mas de qualquer forma é um cara que tem uma liderança importante nesse elenco, é um cara que respira, né? Ele tem um espírito ali de final, né? Um cara que está sempre muito competitivo. É uma das situações para se definir até o fim de semana, até o sábado aí para o técnico do Galo. Perfeitamente, Cláudio. Ô Edu, o que falta para o Atlético atingir de fato essa solidez defensiva? Que assim, os números dizem tudo, né? A defesa do Atlético nessa temporada é bem ruim, Edu. Organização. Falta organização e aí zero responsabilidade do novo treinador, do Eduardo Barba Domingues, porque ele acabou de chegar. Ele, imagino que já esteja estudando bastante para melhorar, para dar essa organização ao sistema defensivo do Atlético. A gente já vem falando isso há um bom tempo, né? A defesa, obviamente, ela depende de peças, de bons zagueiros, bons laterais, bons volantes, mas você consegue montar um bom sistema defensivo com jogadores medianos, desde que seja bem organizado. Eu sempre cito o exemplo do Filipão em 2023, quando tinha Gemerson e Lemos como dupla de zaga, e o Atlético foi a melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Organização defensiva, time consistente, defesa protegida. Isso conta, principalmente quando você não tem as peças ideais, e eu entendo que nesse momento o Atlético não tenha as peças ideais, principalmente para a zaga. Ali, acho que o Juan tem um bom início de temporada, me surpreende positivamente, mas os outros ainda não. Vitor Hugo com poucos minutos, Alonso não está bem, e os jovens com pouquíssimas oportunidades. Até aqui o Lianco ainda não retornou. Mas é da organização. Primeiro pensar em dar organização. Ainda tem os laterais, o lado direito. Me preocupa muito o lado direito com o Preciado. Eu não sei se o Cláudio, vocês se recordam, mas o Sampaoli chegou a falar de um problema no tornozelo do Preciado, logo que ele chega. Sim. E agora o Barba de novo, cara. Falou também. Na coletiva. Cara, se tá com problema médico, não é pra jogar, né? Então, porque quando o jogador tá precisando de condicionamento físico, tá precisando de ritmo de jogo, o ideal é ele ter minutos, é ele jogar. Mas quando você tem um problema no joelho, no tornozelo, no quadril, enfim, você tem que parar. Se um técnico falou que o Preciado está sofrendo com um problema no tornozelo, o que acabou de chegar falou que ele teve essa dor no tornozelo, então precisa parar o Preciado, senão vai queimar o cara. Eu tô batendo essa tecla. O Preciado não é esse jogador ruim que a gente tem visto, e ele está ruim. Esse início dele no Atlético é ruim. Se estiver ligado a algum tipo de problema físico no tornozelo, para com o rapaz, gente. Dá tempo para ele recuperar o problema que ele tem e aí sim ele vai jogar. Então eu coloco até como uma interrogação a lateral direita do Atlético. Se não era problema ou dúvida antes, eu passo a ter essa dúvida, porque é o segundo treinador num intervalo ali de pouco menos de 3 meses, de 2 meses, janeiro e fevereiro, que fala de um problema no tornozelo, que ele está tendo que conviver com ele. O que é isso? Tem que parar então. Ou então o Atlético, o clube, explique o que está acontecendo pra gente, para não me deixar com essa dúvida. Porque senão acaba queimando o atleta, que eu repito, não é ruim, mas está no início de história dele com a camisa do Atlético muito mal. Talvez seja por esse problema. E aí é esperar para ver qual que vai ser a ideia do Domingues. Certamente ele está estudando o Cruzeiro. Estudando o lado esquerdo do Cruzeiro, que ficou muito forte com Vidalba, Kaique e Gerson, que o Cruzeiro explora bastante, as subidas do William pelo lado direito, a liberdade que esse sistema, com mais jogadores de meio campo, dá ao Matheus Pereira. Os mais de 40% de participação em gols de Matheus Pereira e Caio Jorge, ele está estudando isso. Do outro lado é óbvio que o Tite está estudando, deve ter estudado o Estudiantes do Domingues, o jogo do Atlético contra o América do Domingues, da dupla de ataque. Foi um Atlético até mais perigoso no primeiro tempo, na transição.
quando roubava essa bola do América e o América estava adiantado, foram os lances de mais perigo do Atlético. O Galo teve mais dificuldade com o América postado defensivamente. Então os dois treinadores certamente estão debruçados no adversário, estudando, porque eu acho que isso pode decidir o clássico. É um jogo. É apenas um jogo, afinal, e quanto mais estudar, quanto mais você tiver ciente do que seu adversário pode trazer de dificuldade e daquilo que ele pode te oferecer de facilidade no jogo, mais perto da vitória você vai estar. Me lembro, Cláudio, que o Preciado sentiu esse problema de tornozelo lá no clássico do dia 25 de janeiro, né? Contra o Cruzeiro. Foi. E ali, não sei se depois disso a situação teve novidades, mas fato é que é mais um treinador que falou disso. Se o Preciado for pro banco de reservas, é só o Natanael a opção, né? Ou se não, tem que improvisar, né? Tem que improvisar o Alan Franco por ali, mas aí se ele traz o Alan Franco para a lateral direita, ele tem que colocar alguém no meio campo. E aí alguém no meio campo seria ou Cissé ou Tomás Pérez, que nem jogou, né? Nunca jogou pelo Atlético, ele ficou só no banco alguns jogos aí. Aí ele descobre, né? O cobertor curto, Cirilo. O Natanael não foi uma escolha dele para a estreia, até porque o Natanael tinha sido expulso no jogo que ele assistiu, né? Lá contra o Grêmio, e vinha criticado. Eu acho que ali foi até preservou o jogador. Mas para uma final, jogo único, Mineirão também, é realmente uma dúvida aí para o treinador, né? Se ele improvisa o Franco na direita, aí eu acho que ele tem que ir com ponta daquele lado. Porque não é característica do Franco ser um lateral de apoio. Nem na seleção do Equador. Tanto que na seleção do Equador ele é um lateral que fica mais preso. Às vezes joga o Preciado, às vezes outro atleta à frente, o Franco mais preso. Acho que pode ser até uma boa ideia pensando no adversário. No lado esquerdo do Cruzeiro, que é um lado muito forte, como eu disse agora há pouco. Você tem o Franco por ali, você tem uma peça para resguardar a sua última linha defensiva. Mas para isso eu acredito que você teria que ter um ponta. Alguém para atacar o Cruzeiro pela direita, para dar profundidade por aquele lado, que eu não vejo sendo o Vitor Hugo. Pode até ser. O Vitor Hugo tem essa capacidade. Mas aí você tira o Vitor Hugo de um corredor central, onde ele tem muita intensidade, entrega muito jogo sem a bola. Então, eu gosto muito dessa parte, cara, de tentar adivinhar, de tentar analisar as possibilidades. Mas eu gostaria muito, acho que pode ser até um tema da coletiva, independentemente do resultado, ou mais pra frente, dessa questão envolvendo o Preciado, cara. Se ele realmente tem um problema no tornozelo, ele tem que ser tratado. Vamos ver quais serão as opções do Eduardo Domingues pro fim de semana. Ele não parou, né? Não parou. Ele não parou, ele tá com esse problema, mas vem sendo relacionado. Quando ele não jogou, foi opção mesmo, né? Quando entrou o Natanael no time ali. Numa sequência de 3 jogos, né? Exatamente. Com o Lucas. Mais do Galo, Rezende. Ô Cirilo, o Atlético tem ainda alguns dias, né, da janela nacional e não está descartada a vinda de algum reforço, mas aí não é reforço de peso, pelo menos não é uma expectativa para esse momento. Mas, de qualquer forma, o Galo teve o alívio na folha salarial aí com a saída do Júnior Santos para o Botafogo. Essa janela você pode pegar jogadores de estaduais, né? Então, o clube, principalmente com o fim dos estaduais agora, deve se movimentar nas próximas semanas. A gente já falou ali de volante, zagueiro ou até atacante. O Galo já procurou também nessa janela. A janela mais quente depois vai ser a do meio do ano. E o Galo segue olhando, né? Já que nessa primeira janela volante não foi um investimento que o Galo fez, né? Trouxe o Tomás Pérez, mas veio por empréstimo, opção de compra, um garoto ainda de 19 anos. No meio do ano, Cirilo, há a possibilidade de vir um jogador mais experiente para esse setor. E um cara que agrada, já não é de hoje, é o Fred, né? Fred que está no fim do contrato dele. Fred aqui, mineiro de Belo Horizonte, atleticano, declarado, né? Começou na base do Atlético, depois foi pro Inter, seleção brasileira, futebol inglês, muito tempo, agora tá na Turquia. É um jogador que pode sim pintar no meio do ano. Paulo Brax está de olho nessa situação aí, Cirilo, porque agora não tinha condições, não dava para trazer o Fred nessa janela que se fechou, mas no meio do ano a situação pode ser que caminhe, viu, Cirilo? É uma notícia interessante. Fred seria um senhor reforço pro Atlético, hein, Edu? Você tá de brincadeira, né? Só o Sampaoli que não queria. O Sampaoli torceu o nariz, viu? Mentira. E não só o Fred. Não. Peraí.
Torceu o nariz. Vamos reforçar, vamos botar não, eu não vou falar que foi ele que não foi só por conta do São Paulo. Essa frase aqui. Não foi só por causa do São Paulo não querer o jogador, mas quando falaram o nome pra ele, não agradou muito não. E não foi só o Fred, o Atlético apresentou alguns bons nomes pro São Paulo. Gente, isso é gosto, cara. Peraí, você não gosta do Fred, o futebol brasileiro? Eu discordo muito do São Paulo, mas é gosto. Tem 32 anos, ainda joga, tem um estilo de jogo que não encaixa no dele. E assim, eu não consigo entender qual encaixa no dele, é jogador ruim, encaixa no dele, mas eu discordo absurdamente. Mas é um dos motivos pelos quais o Atlético não insistiu, é porque o treinador até então não fazia questão. E eu imagino que o Barba faça questão. Se o Atlético realmente for negociar ou reabrir uma negociação ou abrir uma negociação com o Fred, é contratação para estar entre as maiores do futebol brasileiro na temporada, mas aí seria só no meio do ano, né? É só meio do ano agora. Hoje é aniversário do Fred, inclusive. Parabéns ao Fred. 33 anos hoje. E ele já falou, né, Cirilo, que daria preferência ao Atlético ou Internacional, são times que ele tem história no Brasil. O Fred joga muita bola, gente. Ele foi base do Atlético, terminou a formação no Inter, né? E virou profissional internacional, depois foi pro Shakhtar, pro United e pro Fenerbahçe. 33 joga ainda, né, Cirilo? Você tá doido? Gente, 33... Você fica me pedindo pra ter paciência. Não é primeiro volante, né, Cirilo? Não é primeiro volante. Como o torcedor aí bateu na tecla, o primeiro volante é um meio campista. É um segundo homem ali, de meio campo. Mas se o Sampaoli não quis o Fred, aí eu fecho, eu paro por aqui.